Daí sim, professor Adenilson por aqui. E vamos lá então. Hangout, palestra, né? Os 5 marcos sagrados para você destacar-se profissionalmente na área de geotecnologias. E o que que acontece? Eu estava pensando, existem 2 caminhos possíveis que um geoempreendedor pode seguir. E que caminhos que são estes? Como colaborador, ou como empresário, né? Ou como empreendedor. E tem uma coisa que eu gostaria de mostrar até aqui para você. O que que acontece? O sucesso, se você tivesse todo o tempo do mundo, o sucesso seria inevitável, porque você implementaria e erraria tantas vezes, né? No caso, foi mal, que uma hora teria resultados. Isso porque, se eu desenhasse aqui, por exemplo, a montanha do sucesso, vamos dizer que essa aqui é a montanha do sucesso. E o que que é necessário para subir-se a montanha do sucesso? Simples. Imagine que você está nessa posição aqui hoje e que você quer chegar daqui no cume, né? Perceba o quê? Que para você chegar lá, primeiramente, existe o caminho, né? Existe um. Opa, ferramenta errada aqui. Existe um caminho. Você está aqui e quer chegar lá. Porém, se nós trouxermos isso aqui para baixo, nós teremos um tempo, né? Ou seja, nós podemos botar isso em um gráfico, onde que uma coluna, né, está os resultados e na outra está o tempo. Tudo é uma questão de tempo. Só que, além disso, você vai precisar de conhecimentos e habilidades. Na minha vida mesmo foi assim, né? É assim. Existem conhecimentos e habilidades. Por exemplo, lá em 2014 eu trabalhava em um escritório da área. Eu cresci rapidamente dentro daquele escritório e fui convidado para me tornar sócio do mesmo, assumindo os departamentos de topografia e de licenciamento ambiental. Daí eu decidi colocar o meu próprio escritório. Só que o que que foi que aconteceu? Este aqui é do tamanho do meu mundo, eu gosto de dizer isso, quando eu trabalhava naquele escritório. Eram estes os conhecimentos e as habilidades necessários. Só que, quando eu decidi me tornar empreendedor, surgiram muitas outras habilidades, muitos outros conhecimentos aqui que eu tive que obter. Perceba isso. E que por causa disso eu apanhei, né? Apanhei legal. Tipo de não conseguir atrair clientes para o meu escritório, de ter sérios problemas. Então, só voltar aqui para a apresentação de slides. Perceba isso. Que existe o eu profissional e existe o eu empreendedor, que a partir do momento que você é profissional, existem alguns conhecimentos e habilidades que são necessários. Quando você se torna empreendedor, o caminho é outro. Mas o que é que acontece? Voltando aqui, perceba o quê? Que eu pensei para deitar, o que que eu vou falar? Não, eu vou falar de algo que englobe as duas situações. Quais são os conhecimentos que eu acho que são essenciais?
E perceba o quê? Que nós estamos em uma nova realidade. Lá na década de 80, você pegava, fazia um curso superior e isso era o suficiente. Você não precisava se atualizar mais, porque você era o único profissional da sua região com curso superior. Só que hoje não é bem assim. Hoje tem um escritório, né, a cada esquina. E nessa nova realidade, você precisa estar constantemente aprendendo, constantemente evoluindo. E além disso, é necessário entender também de gestão, de marketing. Eu falo isso porque 60% dos profissionais que me acompanham são geoempreendedores. As minhas pesquisas indicam isso, né? Então pense seriamente nisso, em aprender a vender do seu peixe, em fazer cursos, entender de marketing, de gestão, de chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque você precisa disso. Porque é dessa maneira que você vai conseguir atrair os clientes até o seu escritório. Uma vez dito isso, vamos aos marcos sagrados, né? A estes 5 marcos para você se destacar. Qual que é o primeiro? Bem simples. Entender de cartografia e de transformação de dados. Isso mesmo. Olhe para essa figura e perceba o quê? Que existe uma árvore aqui, vamos dizer que é uma macieira, com frutos lindos, deliciosos. Ela tem uma sombra maravilhosa. Só que, para você colher frutos lindos, frutos deliciosos, você precisa ter raízes fortes também. Muitas vezes os profissionais se esquecem disso. E o que eu vou mostrar daqui, o que eu estou mostrando, são essas raízes, são as fundações. Entender de cartografia é isso, é fortalecer das fundações. Veja bem, nenhum prefeito, né, quer construir sistema de esgoto, de tratamento de resíduos, porque é obra que não aparece. Você, como profissional, das vezes cai no erro, né, de fazer da mesma coisa, de não investir em si mesmo, na obtenção dos conhecimentos que precisa. E daí você, quando vê, tá cometendo erro. Você não é perito no que faz. Sendo que cartografia é base, é essencial. Por exemplo, quando utilizar coordenadas locais, geográficas, ou a projeção UTM, quando transformar os dados, como transformar, em obras de engenharia, que altitude, né, que você vai utilizar, ortométrica ou geométrica, qual que é a diferença entre elas? Veja isso, que são tantos conhecimentos. E das vezes você abre um software de geoprocessamento, por exemplo, e logo se trava. Só que não é porque você não sabe utilizar o software, é porque você não tem as fundações. É porque falta essa base cartográfica. Então eu gosto de dizer que das vezes o profissional ele foca em sarar, em cuidar, né? Foi mal, a dor. Só que ele não percebe que ao fazer isso ele está só mitigando a dor e não está cuidando da doença.
Perceba isso, que se você citava na utilização de um software de geoprocessamento, não adianta você aprender a fazer aquele comando naquele software. Você tem que tratar da doença, tem que entender de cartografia. Por exemplo, olhe para essa figurinha. Essa figura, né, está na segunda folha da NBR 14166. Veja aqui, ó. Temos a normal, a vertical, a superfície física, o geoide, o elipsoide, o Hzinho, né, em relação ao geoide, ou seja, altitude ortométrica, o Hzão em relação ao elipsoide, ou seja, altitude geométrica, e o N, que é a ondulação geoidal, que é a diferença entre um e outro. Pergunta: qual dessas altitudes que um receptor GNSS obtém, que ele rastreia? Você sabe? Simples, né? Altitude geométrica em relação ao elipsoide, né? E o que é um dado falando nisso? Hein, você sabe? Ah, Denilson, mas aqui tem o elipsoide e a obtenção dos dados é em relação ao elipsoide. Cuidado, não é em relação ao elipsoide, é em relação a um datum. Um datum possui de base um elipsoide, um norte e um ponto de amarração. Dessa maneira, a partir do momento que você sabe este ponto inicial de amarração, por exemplo, entre as três superfícies, né, superfície física, o geoide e o elipsoide, e você tem um norte, né, tem um azimute, você consegue implementar uma malha geodésica, uma malha de marcos, conseguindo fazer do posicionamento. Por exemplo, datum Sirgas 2000, elipsoide de base GRS 80. Perceba isso. Daí você obtém os dados com o receptor GNSS a partir do elipsoide. Você pega e transforma para a altitude de geométrica, né, para ortométrica. Ou seja, em relação ao geoide. E por que é necessário fazer isso? Bem simples. Obras de engenharia exigem, né, no caso, que este cálculo, que essa transformação seja feita. Pergunta: como que você faz essa transformação? E aí, sabe? Simples, né? Utilizando um modelo de ondulação geoidal. Por exemplo, MapGel, que a última versão é a 2015, né, no caso. Enfim, perceba como que no nosso dia a dia nós pegamos um receptor GNSS, ou se não abrimos um software de geoprocessamento, seja um software se não de tratamento e ajustamento de dados, e nós não percebemos isso. Isso está tudo por trás, são as fundações. Só que se você não tem estas fundações, né, no caso, você se trava, você começa a cometer erros, as coisas começam a dar erradas. Além disso, vamos evoluir, né, um pouco. Segundo marco, não entender de posicionamento pelo GNSS. Cara, não adianta. Tem que entender de posicionamento. Não entender de posicionamento é uma das coisas que mais faz
os profissionais perderem dinheiro, porque você vai a campo, obtém os dados utilizando o método errado, utiliza o procedimento errado a campo. Daí você chega de volta no escritório e vai processar e ajustar os dados e dá um erro. Daí chega um momento que depois de voltar da campo 5, 10 vezes, é só pensar em abrir o software. Seu coração dispara, né? Que dá aquele vazio no estômago. Porque você se sente mal, você já fica todo preocupado. E das vezes você acaba cometendo o mesmo erro. Foca em sanar a dor, ao invés de focar em curar a doença. A dor é você obter os dados da maneira errada, cometeu um erro. Tá? Você pode voltar a campo e obter os dados daquele ponto novamente. Legal, você curou a dor, né? Só que a doença é não entender o posicionamento pelo GNSS. Perceba isso. É não entender de cartografia. E daí você vai acumulando erros no seu dia a dia. E quando você vê, você perdeu 5, 10, 20 mil reais. E pode parecer, você pode pensar da Denilson, mas perder 20 mil reais, que é o preço de um carro usado, né? É algo que não acontece. Você está brincando. Cara, preste atenção. Eu sei de profissionais que perderam isso. Imagine a seguinte situação. Um profissional que pegou e foi a campo lá ou melhor, né, que está prestando serviços de georreferenciamento desde 2008, 2009. Daí este profissional, neste período, prestou 15, 20 processos de georreferenciamento. Foi a campo, fez todos os procedimentos. E hoje, em 2019, um profissional do INCRA chegou até ele e disse o seguinte: meu amigo, eu quero olhar os seus dados, né? Chegou para fazer uma auditoria. Olhando os dados, percebeu que existia um erro, que o método de posicionamento utilizado não era o certo, que o tempo de rastreio da base, senão, não era o certo. E com isso, este profissional teve que refazer todos estes gels de novo. Perceba quanta perda de tempo, quanta perda de dinheiro, o estresse e a raiva desse profissional. Não adianta. A retificação dos dados somos nós, né? No caso, foi mal, que temos que fazer. Então, entenda dos métodos de posicionamento. Você deve ter dos métodos de posicionamento como um leque de cartas escondidas, né, na manga, que você pode utilizar da hora que quiser. Você chega a campo, identifica a situação e olha para esse leque e diz: opa, aí já vista esta aplicação, qual destes métodos de posicionamento que melhor se adequa? Perceba isso. E tem que entender, por exemplo, como que uma posição é determinada, como que funciona o posicionamento pelo GNSS, que máscara de elevação que eu devo utilizar, quais são as fontes de erros que interferem no meu dia a dia, que daí você vai a campo, tá operando o receptor e vê, opa, tem algo errado aqui, você já lembra, não? A fonte de erro que pode estar atrapalhando é essa.
Além disso, né, entender do que são dados efêmeros, a disponibilidade e os 4 tipos de efemérides existentes, o almanaque, o que é, para que serve, os comprimentos de onda utilizados, os diferentes receptores, as diferentes constelações. Veja bem, é muito conhecimento mesmo, é muita coisa. Porém, são as fundações, né? Não tem como você ser um bom profissional, um profissional extreme sem entender disso, sem entender senão do processamento e do ajustamento dos dados. Você tem que abrir o software, tem que entender as etapas, as acudácias exigidas pela legislação e tem que saber configurar, tem que saber corrigir os erros. Por exemplo, a diferença entre precisão e acudácia. O que é que acontece? Vou até... eu já tenho aberto aqui o Paint. Vou pegar daqui, fazer um desenho. Por exemplo, tempo de rastreio dos dados. Imagine a seguinte situação, que você está a campo, rastreando os dados. Bom, vou colocar mais uma aqui. Já que eu estou colocando, vou colocar de uma outra cor aqui. E perceba o que? Daí você está rastreando os dados e você obteve, né, deixou o receptor rastreando aqui. Por exemplo, no método RTK, rastreou 1, 2, 3 épocas. Deu 2 segundos, você tinha o receptor configurado para rastrear 3 épocas por segundo, por exemplo, ou 2 épocas por segundo e deu o rastreio de 4 épocas. Perceba o quê? Que quando você chegar no escritório com estes dados, se tiver algum erro, a única solução é você voltar a campo, porque este número de épocas aqui é muito pouco. Não tem como você fazer do pós-processamento dos dados. Veja bem, a obtenção de dados, né, em tempo real é muito boa, porém, é insanidade depender somente da mesma. Você tem que chegar a campo, identificar a situação e, caso perceba, opa, existe perigo, pegar e deixar o receptor rastreando dados aqui por no mínimo 2 a 3 minutos. Ah, é uma situação aonde que é um mato fechado, é um local perigoso. Cada método estático rápido, no mínimo 5 minutos. Você pode pensar, ah, mas vou ter que ficar 2 minutos a mais a campo. Olha, o que você prefere? Ficar 2, 3 minutos a mais em cada ponto? Ou ter que voltar a campo? Por quê? Perceba o quê? Se você tiver bastante épocas rastreadas, você vai conseguir fazer do pós-processamento dos dados, né? Veja isso. E é apenas uma dica básica, né? Tipo, tome cuidado quanto a isso. Não é brincadeira. A responsabilidade e os custos de retificação dos dados são todos nossos, né? É todo de você, no caso. Perceba isso. E apenas a diferença, então, entre acudácia e precisão, né? Por exemplo, acudado e preciso,
Acudácia significa que você acertou o alvo. Preciso significa que os tidos são todos perto um do outro, né? Por exemplo, aqui é preciso, mas é pouco acudado. Aqui, ó, acudado e pouco preciso e pouco acudado. E no nosso dia a dia, Adenilson, qual que é a influência disso? Que nem eu disse, no pós-processamento dos dados, né? E no procedimento a campo, você olhar para o local e ler do que o ambiente está te dizendo. Perceber, opa, neste local não tem como eu utilizar do posicionamento em tempo real. Tem que ser do pós-processado para não correr nenhum risco. E além disso, né, também todas as etapas no software de processamento, de ajustamento dos dados, a configuração do software, para ele estar de acordo com a legislação, toda a parte de processamento, de ajustamento, tomado cuidado de informar da antena certa. Infelizmente, muitos profissionais cometem este erro. Tomado cuidado de informar a altura certa da antena, a altura certa tanto da base como do rover. Tomado cuidado de manter os dados. Estes tempos atrás eu estava conversando com um profissional e o mesmo que aconteceu? Ele entrou em contato comigo, foi mal, porque tinha perdido os dados. E ele me disse, Adenilson, o que eu tenho que fazer? Como que eu devo proceder? E eu peguei e falei o seguinte para ele. Meu amigo, você tem que voltar a campo. E ele, mas não tem nenhum jeito de resolver do problema. E eu disse, tá, o que é que você vai fazer? Se você fez o georreferenciamento e não fez um backup na nuvem dos dados, perceba que não tem outra coisa, né, a ser feita, a não ser de obter todos os dados de novo. No caso, é dar uma auditoria do INCA, né? O INCA faz poucas auditorias, mas lá de vez em quando, um profissional novo do INCA, brincadeiras, né? É uma brincadeira. Resolve mostrar serviço. Como eu disse, uma brincadeira. Mas enfim, né? A legislação diz que a responsabilidade é do agrimensor. Logo, mantenha os dados. Marco 4. Entender da utilização dos diferentes softwares. Isso mesmo. E eu gosto de dizer que existe um mix perfeito. Como assim mix perfeito, Adenilson? Sabe o casamento do arroz com feijão? É a mesma coisa. São softwares que se complementam, com os quais você consegue resolver facilmente qualquer problema do seu dia a dia. E que mix que é este? Primeiro, né? Aplicativos básicos. Aqui nós temos alguns que são básicos, olha, muito básicos mesmo. Por exemplo, uma tabulação de dados no Excel. Meu amigo, minha amiga, das poucas mulheres da área, se você trabalha com geotecnologias, se trabalha com topografia, em algum momento você vai ter que tabular, né? No caso, foi mal os dados. Não adianta. Você tem que entender disso. Tem que saber utilizar do Google Earth também, né? Obter imagens, utilizar dele no seu dia a dia, para a tomada de decisão, para analisar uma propriedade rural, por exemplo, e até mesmo
por exemplo, eu tava falando aqui e eu lembrei desse exemplo. Eu já fiz projeto de licenciamento ambiental, aonde que todo o planejamento do local onde seria implementado o pivô central eu fiz utilizando o Google Earth. Perceba isso. Eu abri um raio ali no Google Earth e calculei, não. Vai ser daqui o que vai ficar do pivô central, aqui é a fonte de água, os encanamentos, mais ou menos tudo, rede de energia elétrica, né, para a bomba, e toda a base do projeto eu fiz utilizando de base o Google Earth para tomada de decisão. Bloco de notas também, né? É aquilo. São os aplicativos que o cara olha e diz são básicos, mas que parecem macaco gordo, quebram um baita galho no nosso dia a dia, não é verdade? Além disso, né, a parte de mosaicagem de imagens, e eu gosto do GPS TechMaker Pro, porque ele possibilita, no caso, que eu migre os dados muito rapidamente entre os diferentes softwares. Pegar do AutoCAD e levar para o ArcGIS, para o QGIS, para o Google Earth e vice-versa. É óbvio, ele tem uma restrição, né? Ele olha somente a primitiva gráfica. Como assim, Adenilson? Lembre-se, ponto, linha e polígono, acho que nem precisa desenhar daqui, né? Mas, enfim, se você está exportando, por exemplo, um projeto do AutoCAD para o ArcGIS, e você tem lá no AutoCAD uma série de diferentes camadas, de diferentes layers, né, no caso. Daí, você pega e simplesmente tenta exportar tudo. Só que você vai pegar do GPS TechMaker Pro, por exemplo, e ele vai organizar os dados por primitiva gráfica. Por ponto, ele vai perguntar, né, para você, no caso, opa, que dado que você quer importar? Ponto, linha ou polígono? Pouco importa a qual layer que pertencia. Qual que é o macetezinho que eu utilizo no meu dia a dia? Bem simples, né? Eu crio uma cópia do projeto, eu vou lá em salvar como e salvo apenas os dados de interesse naquele novo projeto, naquela cópia, né? Daí eu abro rapidamente, levo para o software que quero e analiso. Perceba isso. E é óbvio, o AutoCAD, né, software de tratamento de dados aqui, que o AutoCAD é o mais conhecido, e um software de análise espacial. São softwares que se somam muito bem. Se você sabe utilizar apenas o AutoCAD, vai ter muitas situações nas quais você vai cometer erros, vai ter problemas e não vai conseguir resolver. Se você souber utilizar apenas um software de análise espacial, a mesma coisa. Então, busque entender da utilização destes dois tipos de softwares. Ah, Denilson, qual de análise espacial? O ArcGIS ou o QuantumGIS? Tanto faz, desde que você realmente entenda. A mesma coisa é quanto à versão do AutoCAD, por exemplo. Muitos profissionais me falam, mas tem que utilizar a versão 2018, que é a mais recente. Tem que utilizar o AutoCAD Civil 3D, o AutoCAD Civil. Cara, perceba o quê? Qual que é o melhor software? É aquele que você sabe utilizar. Não adianta você dizer, não.
que eu sei utilizar do ArcGIS, que eu sei utilizar do QGIS, que eu sei utilizar do AutoCAD civil. Só que você abre o software e sabe fazer só duas, três coisinhas. Não, o melhor software, a melhor ferramenta é aquela que você sabe utilizar, é aquela que você consegue extrair do máximo de potencial. A mesma coisa com equipamentos topográficos. Muitos profissionais pegam e compram, não, um receptor GNSS RPK com constelações X, Y e Z, com 8 de funções de ferramentas, pagam 90 mil pelo receptor e não aprendem a utilizar a maioria das ferramentas. Ou se não, nunca utilizam elas. Logo, esse profissional, ele fez o quê? Jogou o dinheiro no lixo. Ele poderia, quando vê, ter comprado um receptor de 50 mil, de 60 mil, que ele iria utilizar praticamente todas as ferramentas. E o receptor iria se pagar, perceba isso, que um receptor GNSS tem um prazo de validade. Eu sinto muito falar disso, mas é a verdade. Um receptor GNSS vai durar 8, 10 anos. O receptor daquele épico, né, do qual todo mundo fala, dura na melhor das situações 15 anos. Daí você coloca 90 mil reais e não utiliza a grande maioria das ferramentas. Ou seja, por que você comprou ele? Perceba isso. Com softwares é a mesma coisa. Não interessa se você sabe utilizar o AutoCAD 2000 só. Este software sana todas as necessidades que você tem no seu dia a dia. E a qualidade do trabalho é boa. Então, ótimo, perceba isso. Se está sendo útil, se sana todas as suas necessidades, perfeito. Não tem por que utilizar algo melhor quando vê perder apenas tempo, né? Tentando utilizar outra ferramenta, que é o bem mais valioso que nós temos. Daí o marco número 5 é entender da produção das diferentes peças técnicas, da legislação cadastral. Isso mesmo, eu falo, né, principalmente para os profissionais que trabalham com topografia, entender da produção das diferentes peças técnicas, do procedimento, né, dos procedimentos, melhor dizendo, para um desmembramento, para um remembramento, para um georreferenciamento, para um uso capião, é essencial. Entender das peças técnicas, saber produzir das mesmas. Perceba isso, que, como eu disse, é essencial. E com isso nós chegamos no principal ponto, que é o fator X. Veja bem, nós ganhamos um cérebro, falta aprender a utilizar dele. Existe um mantra que eu trago comigo que é o quê? Mente de campeão. Isso mesmo. Das vezes eu sou uma pessoa normal que tento. Das vezes surge algo para fazer e uma atividade, algo assim. E tem que fazer isso. Daí eu penso, haja vista que o meu tempo é limitado, vale a pena fazer? É um projeto que vale a pena tocar? Legal, então eu vou fazer. E daí o cara começa a procrastinar, né? E daí de repente vem o efeito topou vigia. Que o cara percebe, opa, Adenilson, você está procrastinando.
Ah, eu topei, então eu tenho que me vigiar. Ah, eu tenho que fazer. Daí eu penso, opa, mente de campeão. Se é para fazer, por que que eu vou deixar para fazer da manhã se eu posso fazer hoje? Então eu vou fazer hoje. É isso que um campeão faz. Veja bem, ser bom é ser ruim. Ser ótimo é ser bom. E ser excelente nos dias de hoje foi mal. O cada bom de 20 anos atrás. Ser excelente não é uma opção. Os caras que vão lá e fazem as coisas de maneira boa falam, mas eu me esforço e eu não tenho resultados. Cara, você está dando 150%, então tudo bem, cada um tem os resultados que merece, cada um tem a vida que merece. Se você quer realmente se destacar, tem que ter uma mente de campeão, tem que fazer de maneira excelente, tem que dar 150% de você. Além disso, se você pensa que pode, Henry Ford, né? Ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Tem uma ferramentinha que eu uso, que é o Diário de 5 minutos. Como assim, Adenilson? Você seta, né, por exemplo, uma meta. Por exemplo, uma meta, né, um objetivo. Eu vou abrir um escritório e eu vou ter um escritório de sucesso até 2025, por exemplo. Daí você imagina aquele cenário do paraíso. E o que é que você faz? No seu dia a dia as coisas vão acontecer e vão te tomar de energia. Vai ter daqueles monstros internos te destruindo seu sonho. Eu não posso. Eu não consigo. E você tem que se blindar contra isso. Você tem que ter o seu objetivo tão nítido na sua mente que você fecha os olhos e vê aquilo acontecendo. Perceba isso. E o diário de 5 minutos serve para isso. O que é que eu faço? Eu anoto 15 vezes a mesma frase. Por exemplo, algo que você poderia fazer, né, no caso, eu vou ter um escritório de sucesso até 2022. É óbvio que você considera um escritório de sucesso. Daí, você vai lá e anota isso no seu diário de 5 minutos. Eu, Adenilson Giovannini, eu fulano de tal, vou ter um escritório de sucesso até 2022. Eu, Adenilson Giovannini, vou fazer XYZ até data X, especificidade, né? E com isso, você vai lá e dá o seu melhor. E o diário de 5 minutos ajuda você a manter essa ideia nítida. E muito mais do que isso, como você está com este pensamento, com isso sempre na mente, né? Eu ia dizer em cabeça, ia ficar meio esquisito. Você vai começar a ver as oportunidades no seu dia a dia. É como que se você preparasse o seu cérebro, como o pessoal prepara os cavalos de corrida, aonde que colocam máscaras, né? Que os cavalos podem olhar somente para frente. Logo eles vão correr em linha reta, não vão se desviar para os lados. É a mesma coisa. Você vai traçar o seu objetivo e vai diariamente olhar para ele, dizer, não, meu norte está lá. Eu gosto de anotar 5 vezes no diário que eu tenho, por exemplo,
Eu tomo café e em seguida anoto. Eu almoço e em seguida anoto 5 vezes. Ah, eu, Adenilson Giovannini, vou fazer XYZ até 2025. Daí eu janto e anoto mais 5 vezes. E com isso, perceba o quê? Que isso vai ficar nítido na minha mente e que não vai levar mais do que 5 minutos por dia. Por isso que é o diário de 5 minutos, né? Uma ferramentinha muito poderosa. E perceba o quê? Cara, não adianta. A primeira vitória e a mais importante é a vitória contra você mesmo. Que tem uma frase que tá vindo na minha mente agora, que é o quê? De todos os inimigos que eu enfrentei, a maioria deles, 95% deles, nunca existiram. Ou seja, foram inimigos que eu criei na minha mente. Perceba isso, que você tem que ter ferramentas para aprender a usar o seu cérebro e vencer a sua mente. Que a partir do momento que você faz isso, o resto, né, se torna inevitável. Apenas algumas dicas aqui para você. Muito obrigado pela sua atenção. E era isso por esta palestra.